Olá, agraciados, a paz do Senhor. Você sabia que, se não formos cuidadosos e vigilantes, os nossos próprios irmãos em Cristo podem nos afastar da fé? Não é aquele ímpio, não. O teu próprio irmão em Cristo, a tua própria irmã em Cristo pode te afastar do próprio Cristo, se você não for vigilante e cuidadoso. Então, no dia de hoje eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre como os irmãos podem nos desviar da fé, podem nos desviar de Cristo. Então eu vou ler Mateus 18, versículo 6 a 9. Vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Esses versículos sobre arrancar o olho, cortar as mãos, são interpretados de várias formas, né? Não, eu não estou a falar que as outras formas estão erradas. Não. Deus me livre. Mas aqui eu quero que você acrescente mais uma outra interpretação, né, desses versículos, né, sobre arrancar o olho, cortar a mão, cortar o pé. Então, e se eu te dizer que o olho que você precisa arrancar é o teu irmão? Em Cristo, sim, em Cristo. E se eu te dizer que as mãos que você precisa cortar é o teu irmão? Em Cristo, sim, em Cristo. Eu vou provar isso, né, na palavra de Deus e vou compartilhar 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 a 18. Também na linguagem de hoje. 14, 18 a 20. Na linguagem de hoje também. Presta bem atenção, irmão, minha irmã, presta atenção. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis.
De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Agora vou pular no versículo 27. Versículo 27 diz assim: Pois bem, vocês são o corpo de Cristo. Presta atenção, minha irmã, meu irmão. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Agora estás a me entender? O que eu quero dizer com isso? Que nós somos o corpo de Cristo. Não é isso? Nós somos o corpo, nós somos a igreja, né? É o corpo de Cristo. Quer dizer, nós estamos dentro do corpo de Cristo. Nós somos o membro de Cristo. O Cristo em si é o corpo, né? Mas nós somos o membro. Quer dizer, eu sou, exemplo, né? Eu sou a perna. Você, que também é cristão, és o olho. E aquela outra cristã é a barriga, é o ouvido. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Né? Nós somos membros do corpo de Cristo. E o Cristo em si é o corpo, né? Mas nós somos parte do membro de Cristo. Então, o versículo está a dizer, quando o versículo diz que arranca o teu olho, que te faz pecar, está a falar o quê? Afaste o irmão, afasta-se do irmão que te leva a pecar. Afasta-se do irmão que te leva a pecar. Afasta-se do irmão que te escandaliza. Afasta-se do irmão que te influencia no mal. Porque se você não se afastar, você vai assustar também, abandonaste mesmo a fé, tipo brincadeira. Muitas pessoas se afastaram de Cristo porque foram escandalizados na igreja. Foram feridos na igreja ou até mesmo foram influenciados no pecado por irmãos da igreja. Eu já vi. Eu comecei a ir na igreja desde que eu me conheço por gente, embora que me converti realmente com 18 ou 19, né? Agora tenho 27. Mas ir na igreja, eu sempre fui na igreja desde criança. E sei de muita coisa, porque eu sempre gostei de ser obreira, nunca gostei de ser só crente do domingo, não. Eu sou viciada em servir na igreja, sabe? E eu presenciei muitas coisas. Pessoas que tinham zelo na palavra, tinham fome por Deus, mas por causa de certas atitudes de irmãos, se abandonaram, não abandonaram só a igreja, não, abandonaram a fé. Foram escandalizados, foram magoados na igreja, foram feridos na igreja, ou foram influenciados pelos próprios irmãos em Cristo. O que fizeram? Se afastaram mesmo do próprio Cristo. Se afastaram do próprio Cristo. É isso que tem acontecido na igreja. E Deus está te falando o quê? Meu filho, olha, tanto faz se foste ferido, escandalizado ou influenciado. Tudo isso, tudo te leva ao pecado. Porque ser escandalizado te leva ao pecar. Ser influenciado pelo mal te leva a pecar. Ser ferido te leva a pecar. Mas o que Deus está te dizendo no dia de hoje é dia o quê? Hoje é dia... Acho que hoje é dia... nem sei que dia é hoje. Acho que hoje é dia 22, sim. O que Deus está te dizendo no dia de hoje, dia 22, é o seguinte. Meu filho, não se afaste de Cristo por causa dos irmãos ou por causa do pastor. Mas se afaste dos irmãos por causa de Cristo. Não, vou melhorar. Não se afaste de Deus por causa das pessoas, mas sim se afaste das pessoas que te afastam de Deus. Se afaste das pessoas por causa de Deus. É isso que Deus está te pedindo. Porque a Bíblia foi bem clara aí nos versículos que eu coloquei primeiro de Mateus, que é necessário que tenha escândalo. Jesus deixou bem claro que vai ter escândalo, minha irmã. Não. Muita gente pensa que os cristãos são perfeitos. Não, os cristãos são tudo de bom. Quando você entra na igreja é tudo de bom, amor, de segunda a sexta, carinho. Não funciona assim.
Na igreja vão te magoar. Na igreja vão te escandalizar. Na igreja vão te ferir. Na igreja vão te influenciar no mal. Mas Deus está te pedindo, vigia. Seja vigilante. Porque se não vigiar, os teus próprios irmãos da igreja vão te afastar de Cristo. Mas o que Deus está te falando é o quê? Se afasta dos irmãos que tentam te afastar de Cristo, mas não se afasta de Cristo por causa dos irmãos. É isso. Então, você tem que entender isso, minha irmã. Você tem que entender isso. Eu vou ler 1 Coríntios 5, 9 a 11. Eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Esse é o Paulo. Não sou eu. É o próprio Paulo que está falando. Não é só eu. O próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando assim. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados. Presta atenção, minha irmã, meu irmão. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ou ladrões, ou que adoram ídolos. Pois, presta atenção, minha irmã, meu irmão. Pois, para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo. Agora presta atenção. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver. O que eu digo, estou a repetir. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé. Com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou é difamador, ou é ladrão. A última parte. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Vou repetir. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Quer dizer, nem um croissant, nem uma coxinha, nem um sorvete, nem uma feijoada. Vocês devem comer com esses irmãos. É assim. É o próprio Paulo que está falando. Paulo está falando assim. Corta o olho que te faz pecar. Corta a mão, corta o pé que te faz pecar. Corta, minha irmã, meu irmão, corta. Não se afasta da fé, não se afasta de Cristo por causa do comportamento daquele irmão, daquela irmã, por causa do comportamento daquele pastor. Não. Mas se afasta assim do irmão. Corta, lhe corta água e luz. Lhe corta. A Bíblia diz que quem anda com os sábios se torna sábios. Quem anda com tolos se torna tolo. Estás a entender? Então, eu vou te falar uma coisa. É muito mais fácil você ser influenciado num pecado pelo teu irmão na fé, pelo teu irmão em Cristo, do que num ímpio. Sabias? Porque se o ímpio chegar e te falar, olha, meu amigo, se a tua mulher está a te estressar, vai fora, arranja uma baby para te ajudar a relaxar. Se um ímpio te falar isso, você sabe mesmo que ele nem vai na igreja, você vai falar o quê? Que conselho é esse? Estás maluco ou quê? Que conselho é esse? Você vai lhe falar, você é ímpio mesmo, você não tem nada de bom para me falar, sai daqui. Mas, se for um irmão da fé, aquela irmã que fala em língua, que profetiza, aquele irmão que evangeliza como ninguém, aquele pastor, vi te dar esses conselhos. Meu irmão, minha irmã, você tem muita probabilidade de cair. Porque o irmão em Cristo te influencia mais do que um ímpio lá fora. Por isso aqui Paulo está a falar,
Paulo está falando, eu até prefiro que vocês comam com os ímpios, mas não coma com aquele irmão que se diz irmão na fé, que se diz cristão, mas está a fazer coisas erradas. Nem uma coxinha comem com ele. Nem um pão com manteiga comem com ele. Olha, o diabo pode usar pessoas na igreja para te influenciar no mal. Para te fazer abandonar a fé. O diabo pode usar pessoas da igreja. Você lembra na Bíblia quando Jesus disse a Pedro: afasta de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Não, Pedro não era Satanás. Mas o quê? Pedro foi influenciado por Satanás. Para fazer o quê? Para tentar dar ideias erradas a Jesus. Mas Jesus identificou, Jesus falou: afasta de mim, Satanás. Você lembra também quando Jesus foi tentado no deserto? Tem uma parte em que Satanás usou a própria palavra, lhe citou as escrituras, lhe tentou com a própria palavra. Então, no meio da nossa igreja, no meio cristão, há pessoas que vão mesmo usar a palavra para tentar te desviar da fé. Muitas das vezes eles não vão fazer de propósito. Não estou aqui a endemonizar todo mundo. Não estou aqui a falar que todo mundo é feiticeiro. Não. Tem feiticeiro sim, mas nem todo mundo. Há pessoas que simplesmente são como Pedro. São apenas influenciados por Satanás. Estás a entender? Então, minha irmã, meu irmão, seja vigilante. Seja vigilante. Agora a pergunta é: como é que eu vou saber, que eu devo arrancar o irmão, arrancar o olho, arrancar a perna que me faz pecar, arrancar a mão que me faz pecar, ou seja, se afastar do irmão que me leva no pecado? Como é que acontece? Você vai saber isso quando o irmão ferir a tua consciência. Lembra o seguinte, nunca se esqueça disso. A fé é conhecimento. A fé é conhecimento. E todo conhecimento que você tem... Não, vou repetir. Vou melhorar. A fé é conhecimento sobre Deus. A fé é conhecimento sobre Deus. A fé é conhecimento sobre Deus. Então, todo conhecimento sobre Deus que você tem fica onde? Na tua consciência. Todo conhecimento que você tem fica na tua consciência. Então, é hora de você se afastar do irmão quando o irmão fere a tua consciência. O que significa ferir a tua consciência? Quando o irmão está a fazer algo que a tua consciência condena. Quando o irmão está a fazer algo que a tua consciência condena. Quando eu digo irmão, estou a me referir a tudo, até o próprio pastor. Quando o irmão está a fazer algo que a tua consciência condena. Vou dar exemplo. Eu conheci pessoas que se afastaram. Vou dar o primeiro exemplo de pessoas que se afastaram da fé porque foram julgados na igreja, foram criticados na igreja. Não sei, talvez por erros que eles tenham cometido ou não, mas se afastaram da igreja porque na igreja estava porque todo mundo falava mal deles na igreja, todo mundo estava a criticar eles na igreja, então eles se ficaram tristes e decidiram sair da igreja. E não saíram só da igreja, essa é a parte mais triste, não saíram só da igreja, como saíram também de Cristo. Ai, isso é triste. Então, o que a Bíblia está a falar? Se você está numa igreja em que você pecou ou não, mas as pessoas, em vez de mostrarem o amor de Cristo em ti, contigo, te julgam, te colocam pedra, te atiram pedra, até o próprio pastor te atira pedra. O que Deus está te falando é o quê? Não se afaste de Cristo. Se for necessário, mas ore, peça que o Espírito Santo te guie nas tuas escolhas.
Ore, peça direção. Ou Deus vai colocar no teu coração o desejo de sair da igreja. Deus vai te guiar a sair daquela igreja. Se Ele quiser, né? Vai te guiar a sair daquela igreja e vai te conduzir numa outra igreja. Mas não se afaste de Cristo. Não se afaste de Cristo. E outro exemplo de pessoas que são influenciadas, né? Como é que você vai saber que é hora de se afastar? Quando a pessoa fere a tua consciência. Por exemplo, você faz parte de um grupo, né? De um grupo de louvor, né? E a irmã com quem você conversa, com quem você anda, ela costuma ir nas discotecas. Ela bebe nas discotecas. E você acha que aquela atitude que ela está até é errada? Sim, você acha que aquela atitude que ela está até errada. Apesar que ela diz que o que ela está fazendo é errado para ela, para a irmã, que vai na discoteca, nos bailes. Para ela é normal, mas você acha aquilo errado. Aquilo fere a tua consciência. Sabe o que você deve fazer? O que a Bíblia te diz para você fazer? Afasta-se dela. Afasta-se dela, senão você um dia também vai ser como ela. Se você não vigiar, vai ser como ela. Vai também começar a ir nos bailes. Ela vai te influenciar. Afasta-se dela. Corta o olho. Corta o pé. É isso que Deus está te pedindo. É isso que Deus está a te pedir. Afasta-se das pessoas que não manifestam Cristo, que não manifestam o amor de Cristo. E acham isso normal. Acham normal te apedrejar. Acham normal te apedrejar quando você peca. Acham normal falar mal de ti nas tuas costas. Afasta-se dessas pessoas. Acham normal ir nos bailes, beber, fofocar, falar mal dos outros. Acham normal. Afasta-se dessas pessoas, porque senão elas vão ser o motivo pelo qual você vai abandonar a fé. Então Deus está a te falar, você que foi magoado na igreja, Deus está a te falar isso. Não se afaste de mim porque foste magoado na igreja, não. Afasta-se das pessoas que te magoaram. Se for necessário, saia da igreja, sim. Você que parou de ir na igreja porque viste que o pastor ou aquela irmã que profetiza, que faz isso, está a levar afinal uma vida errada, comete adultério, não sei o quê, e você decidiu se afastar da igreja. Não, se afastar do cristianismo. Não faça isso. Se for necessário, se afaste. Não, se for necessário, é mesmo necessário. Se afaste da irmã que faz isso. Então, muitas das vezes, não vai ser necessário se afastar da igreja, mas vai ser necessário se afastar de uma determinada pessoa da igreja. Mas quando é o pastor é mais difícil ainda. Porque quando é o pastor, acho que é necessário mesmo sair da igreja, porque o pastor é o líder do rebanho. Né? Mas eu te peço que antes de você fazer qualquer coisa, ora, peça direção a Deus. Não estou aqui de falar que você tem que sair da tua igreja. Não. Antes de fazer qualquer coisa, peça instrução a Deus. Ore bastante até que Deus colocar essa certeza no teu interior que você tem que tomar aquela decisão. E peça também que Deus te mostre uma outra igreja ideal para ti. Então é isso, meus irmãos. Afaste-se de quem não manifesta o caráter de Cristo. Afaste-se de pessoas que não manifestam o caráter de Cristo. Se for uma irmã da igreja que está a se comportar mal e ela acha aquilo normal, um irmão da igreja que está a se comportar mal e ele acha aquilo normal, se afaste dele, corta-o. Se ele vier te convidar, irmão, podemos sair,
ir comer um pouquinho e passear, falar, não, irmão, não tenho vontade, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, mas não tenho vontade, obrigado. Ok, ele vai te odiar, pode se te odiar. Vai te achar estranho, sim, pode te achar estranho. Mas não, proteja a tua fé, minha irmã. Meu irmão, proteja a tua fé. Porque quem anda com sábio se torna sábio, quem anda com tolo se torna tolo. Então, já para terminar, eu vou compartilhar Salmos 133, versículo 1 a 2. Assim diz a palavra do Senhor. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção. Pois a união é preciosa como um óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. Aqui Arão está a representar Cristo. Está a representar Cristo, né? O corpo. Né? O corpo de Cristo, a igreja. Então, eu quero te dizer uma coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa, irmão. Sobre a importância de congregar. Epa, se for necessário sair da igreja, saia da igreja. Você pecou e as pessoas, em vez de te demonstrarem o amor de Deus em ti, as pessoas estão a te julgar, todo mundo está a te julgar, todo mundo está a te criticar, até o pastor está a te criticar, estão a tirar pedra, estão a te apedrejar. Se for necessário, saia da igreja assim. Claro, pela orientação de Deus, ora, peça a direção a Deus, peça para Deus te guiar. Saia da igreja, mas não deixa de congregar. Procura uma igreja na qual você se identifica. Procura uma igreja na qual você se identifica. Mas não deixa de congregar. Por quê? Porque aqui está a dizer, é como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão. Quando os irmãos estão em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e chega até a bainha das suas vestes. Quer dizer o quê? Que há bênçãos que você só usufrui quando você está em união. Quando você deixa de congregar, existem determinadas bênçãos na tua vida que você não vai ter. Então, se você quer ter a bênção completa que vem de Deus, as bênçãos completas que vêm de Deus, de Cristo, nunca deixe de congregar. Porque o Senhor... Não é à toa quando nós se reunimos na igreja, não é à toa, não é só para ir cantar, sentar nas cadeiras, não. Há uma bênção que é derramada naquele lugar, numa igreja. Então, se for necessário, se te feriram em uma determinada igreja, ok, saia daquela igreja, saia. Mas peça para Deus te mostrar uma outra igreja, para você ir congregar. Peça sempre isso em oração. Da mesma forma também, se uma irmã da igreja te feriu, se afaste da irmã. Mas não se afaste de Cristo. Da mesma forma também, se uma irmã está a se comportar mal, não está a viver uma vida mesmo da forma que você acha que deve ser a vida cristã, se afaste dela, não tem problema, se afaste dela, mas não se afaste de Cristo. Lembra o que eu disse? Como é que você vai saber que é hora de você se afastar de alguém para você não ser desviado da fé? Você vai saber se aquela pessoa ferir a tua consciência, se as atitudes daquela pessoa ferem a tua consciência. Então é hora de você se afastar daquela pessoa. Ou se a atitude daquelas pessoas daquela igreja ferem a tua consciência, então é hora de você se afastar daquela igreja. Por quê? Porque quando uma irmã está a fazer alguma coisa e você está a notar que aquilo é errado, aquilo é pecado, então quer dizer que aquela pessoa está a ferir a tua consciência. Então é hora de você se afastar daquela pessoa. Tá a entender? Se numa igreja está a fazer algo que você está a notar que aquilo é errado, aquilo é pecado, está a ferir a tua consciência, então saia daquela igreja. E peça para Deus te guiar numa outra igreja. Mas antes de sair também, ora. Entrega tudo em oração. Estás a entender? Então é isso. Vigia e ora. Então
Eu desejo que essa palavra abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe a tua casa. No nome de Jesus. Amém.